O senso comum ele dita uma regra de felicidade, mas nós cristãos, tendo a Bíblia como bússola da nossa fé, será que nós estamos perseguindo a felicidade de forma correta? O Senhor não prometeu só dias bons para nós aqui na Terra. E aí o próprio texto vai dizer lá em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 2:26, que o Senhor dá aos justos, aquele a quem ele ama, conhecimento, sabedoria e felicidade. Está no ar mais um episódio do Regeneradas e hoje o nosso tema é muito legal: felicidade. Será que você aí que está nos assistindo sabe realmente o que é felicidade? Será que o conceito de felicidade que você tem seguido e perseguido está correto? Será que há um certo ou errado nisso? Fica aqui com a gente que hoje, né, meninas, nós conversaremos sobre esse tema que parece tão amplo, mas na verdade é tão rico. Nossa, eu adorei a abertura dela, né, que a gente tanto persegue. É bem isso. Vocês são felizes? Sim, Sim. Sim. A Disney fala pra gente, né? felizes no- para sempre. Que raiva. Encontre seu príncipe, case-se e seja feliz pra sempre. E aí existe, né, muito essa ideia do que é ser feliz. Cada um tem, é óbvio, né, que é um estado subjetivo, persegue um objetivo e a gente vê a galera correndo atrás, principalmente lá no Instagram, tá todo mundo feliz, né? O senso comum ele dita uma regra de felicidade, mas nós cristãos, tendo a Bíblia como bússola da nossa fé, será que nós estamos perseguindo a felicidade de forma correta? E Né? será que esse senso comum, o conhecimento, o conceito de felicidade no senso comum é exatamente o que a Bíblia diz o que é a felicidade? Porque eu vejo assim, e às vezes a gente se pega correndo incansavelmente atrás de uma felicidade que na verdade é uma utopia. Não existe a possibilidade, Pri saberá dizer melhor Aham. que eu da questão científica e psicológica e tudo mais do ser humano, não existe a possibilidade de você estar plenamente feliz, em êxtase. Acho que não seria nem plenamente feliz, mas em êxtase o tempo todo. Só coisa boa acontece na minha E vida. quem falou que estar em êxtase o tempo Pois todo é é felicidade? é isso aí. Qual é o parâmetro que nós temos usado na nossa vida para a felicidade? Muitas vezes, você está lá no Instagram, rolando o Instagram, aí tem entrevista com alguma pessoa em alguma festa, em alguma coisa. Eu estou muito feliz, eu. Tá, tudo bem, mas o que é uma alegria momentânea de algo que é realmente você olhar e falar: poxa vida, eu sou feliz? Né? Eu não sei vocês, mas eu paro muito para pensar nisso. Eu tenho certeza que vocês aí de casa também. Me corrijam se eu estiver errada. O que é felicidade? Qual que é o parâmetro de felicidade? Qual parâmetro de felicidade nós temos usado? E quem disse para nós que a forma que nós estamos vivendo é a verdadeira felicidade? Nossa, excelente. Até porque, assim, esse conceito filosófico, ele, enquanto humanos, desde que o mundo é mundo, se discute sobre isso. Então, filósofos já se reuniam nas ágoras, lá na Grécia Antiga, para discutir esses conceitos e tal. E é importante a gente começar a entender que felicidade é um conceito de uma sensação de bem-estar, uma sensação subjetiva e um bem-estar em 5 principais áreas da nossa vida. Então, nosso bem-estar físico, emocional, intelectual, social, relacional e espiritual. Então, quando a gente começa a entender que a felicidade não é só uma emoção, né? Não é só estar Muito bom. alegre, Não é só viver um momento feliz. Muito não é bom. só buscar prazer, mas é tentar buscar um bem-estar em todas as principais áreas da nossa vida. Opa, muda o jogo, porque isso aqui traz uma forma prática da gente tentar pensar e observar a vida. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre falo para as pessoas, nós temos que entender quais conceitos nós temos seguido. E por que nós temos seguido ele? Lá em Salmos 1, bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Mas será que às vezes a busca da felicidade que nós hoje estamos vivendo é um conselho do ímpio?
Porque o Excelente. senso comum, ele traz, né, assim, principalmente, quando a gente é jovem, aproveita a sua juventude, eu era feliz e não sabia, e não sei o quê, e isso está muito relacionado a prazeres momentâneos. A uma festa bacana que você vai, Uhum. a estar com os amigos, então eu acho que a gente tem que primeiro desassociar o que é o senso comum de felicidade, do que é realmente algo que se perdure na nossa vida, enquanto adultos, enquanto pessoas maduras que somos, de felicidade. E é interessante porque, assim, na década de 90, existiu um aquecimento ali na psicologia, porque, a priori, a psicologia tem qual o objetivo principal? Reduzir o sofrimento. Então a gente tem muito foco, né, nas histórias, nos traumas, nas vivências ruins. E aí, na década de 90, alguns autores começaram a discutir e eles criaram, né, dentro da psicologia positiva, o que a gente chama de ciência da felicidade, com uma outra abordagem. Interessante. Começar a olhar para o ser humano, mas para suas potencialidades. O que tem de bom na vida? O que dá sentido para a vida? Vamos olhar a psicologia por um outro lugar? Então, a psicologia positiva, ela tem um peso dentro da clínica, do consultório, mas ela é muito, muito utilizada, especialmente na educação, em empresas, para desenvolvimento pessoal, lideranças. E é um lugar, uma abordagem que faz com que a gente olhe para o ser humano no sentido assim, no que você é bom? O que te gera prazer e motivação para a vida? E aí a gente tenta, dentro do que você estava construindo agora, né? Às vezes a gente fica muito nesse raso de buscar só alegria e prazeres momentâneos, então a gente está ali num jantar, numa festa, já pensando no próximo, já planejando a próxima viagem, está sempre tentando ir atrás do estímulo, quando na verdade a psicologia vem e fala assim, olha, calma, existe algo que é muito mais profundo e que vai te trazer muito mais uma sensação de bem-estar quando você começar a construir raiz. Então, é olhar Excelente para as nossas apontamento. virtudes, para o processo da vida, isso é muito mais desafiador. Completamente, porque aí o negócio é profundo, Exato. não é o raso. E às vezes a gente se depara com pessoas, até nós, porventura, alguma vez na vida, já nos deparamos condicionando. Eu Uhum. vou ser feliz quando isso acontecer. Algumas pessoas, quando eu namorar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. E você condiciona a sua felicidade a alguma coisa. Mas a felicidade, ela não é algo, ela não é uma circunstância. Uhum. E daqui a pouco a gente vai revelar o segredo bíblico, o que é a felicidade. E é interessante esse seu pensamento, porque quando a gente atrela a vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, aí chega esse dia, tem outra coisa acontecendo que é certeza. negativa, e aí É você um fala, poxa, eu não ciclo. tô feliz então. É porque, na verdade, a gente está tentando sempre, a todo momento, preencher uma falta. É isso aí. Nossa, Então perfeito. parece que a felicidade, ela está condicionada a não termos falta nenhuma na nossa vida. Uhum. Então, eu sou solteira, eu já estou numa idade de casar, então, poxa vida, não estou casada, então é uma falta. Quando eu casar, esse bloco da minha vida vai estar sendo Suprido ali. suprido e eu vou ser feliz. Então a gente está sempre condicionando a felicidade a não ter faltas, a não ter. Mas quem disse que isso é felicidade? Quem prometeu que só teria coisa boa na nossa vida? Mas você sabe Ninguém quem explica prometeu isso? Neurociência. Tá na moda falar aí em vício em dopamina. Aham. Já leram? Tem até um livro, se chama, se eu não me engano, Nação Dopamina. E a galera atrela muito a dopamina a essa sensação de prazer, mas na verdade, se a gente for olhar, a dopamina ela está relacionada a um sistema neurológico que a gente chama de sistema de recompensa, que explica isso que a Ká falou da falta. Então, a dopamina é aquele neurotransmissor é um hormônio, né, que sinaliza uma expectativa. Então, diante de alguma coisa, eu fico ali na expectativa da recompensa. Na expectativa do que vai vir se, por exemplo, se eu comer um chocolate, se eu sair com aquela pessoa que eu gosto, se eu for naquele evento que eu estava pensando. Então, todas as vezes em que eu sinto uma falta, um desejo, aquilo aumenta a minha liberação de dopamina e eu fico na expectativa. Só que qual que é o ponto? O mais legal é o desejo, porque a realização por si só faz a dopamina cair. Então, quando a gente lida com, estava desejando, né? Eu tenho uma falta, então por isso eu desejo, aí a expectativa vem, a dopamina vai no talo e a gente fica ali, quero viver isso aqui é muito bom. Mas quando a gente realiza, cai. Então, o que as Aí eu pessoas... deixei de ser cumpriu feliz? a falta. Porque você cumpriu a falta. Só que aí, no passo seguinte, você está faltante de novo e correndo sempre atrás do estímulo. E o que eu sempre falo, né? O que eu tenho falado e refletido muito. Quem falou pra gente
Será que estamos seguindo o conselho dos ímpios? O conselho de pessoas que não seguem os princípios bíblicos do que é felicidade? Né? Eu vi esses cortes de Instagram um tempo atrás, as pessoas aconselhando os jovens, pois vá em todas as festas, curta a sua juventude, se Uhum. divirta demais, porque quando você envelhecer isso, aquilo. E a pessoa ela tem uma certa razão no sentido de cada fase da vida tem uma alegria, né? Enquanto você é jovem, adolescente, são menos responsabilidades na sua vida e tudo mais, e nós tendemos a ser, o ser humano, saudosistas. Então, Demais. porque a gente esquece, né, do que vivíamos naquilo. Então, assim, as lembranças, normalmente quando nós temos lembranças, são boas. A gente não lembra daquilo que pegou. Quando a gente termina um namoro, a gente não lembra do que fez aquele relacionamento acabar. A gente lembra das boas vivências e não das más. Então, eu acho que felicidade é muito isso. A gente tem que tomar cuidado no senso comum de cair para um saudosismo. Faz sentido isso para vocês? Total Sim. sentido. E até se explica, porque quando a Bíblia fala sobre isso, né? Trazer à memória o que te dá esperança. E essa técnica de pensar sobre gratidão é uma técnica muito usada em psicologia, porque quando você leva a sua mente para uma experiência que foi positiva, aquilo gera em você bem-estar. Então, também explica muitas vezes, né, o porquê às vezes a gente tolera situações tão difíceis. A gente está apegado a memórias antigas daquilo que foi bom e a gente fica trazendo ali a esperança de que aquilo vai mudar ou a esperança de reviver aquele momento bom e esquece de fato de olhar para o presente, para o agora. Então a felicidade não está no que eu já vivi, ficar remoendo aquilo e nem só na expectativa do que ainda está por vir. O foco no presente é um dos segredos que a gente precisa ter em mente e refletir sobre isso. Para que Com você esteja certeza. em satisfação Exato. daquele momento. E há tempo para todas as coisas. Só que às vezes a gente também se depara com os maus momentos na vida. Uhum. E isso me faz refletir o que Paulo disse. Que às vezes é até tirado de contexto, tudo posso naquele que me fortalece, quando ele diz Ai, isso no gente, final é. Como se fosse do versículo. Raiman, Mas né? ele diz, mas ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bem alimentado, com fome, abastado, mas na escassez. E ele diz, estou contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o Senhor não prometeu só dias bons para nós aqui na Terra. Pelo contrário. Pelo contrário. Tome tua cruz. Então, o que é a felicidade? Quem é a felicidade? E às vezes a gente, no senso comum, na correria do dia, eu me lembrei do vídeo que o Davi, em um dos nossas conversas, o Davizinho colocou do ratinho correndo. Vocês O lembram? ciclo ali, né? O ciclo, ele correndo atrás, meu Deus, eu preciso do aumento do meu emprego, eu preciso casar, eu preciso ir correndo atrás da felicidade, correndo, a vida acabou. Aí a gente chega na incógnita para o mundo, para o senso comum, para quem ainda não conheceu a Jesus. Quem é a felicidade? Paramos de falar o que é a felicidade. Quem é a felicidade? E é interessante esse raciocínio, porque assim, se o mundo fosse ruim, a galera não teria dificuldade de vir para Cristo, porque a galera tá presa lá. Né? Então, assim, porque de fato a gente precisa começar a sair dessa mentalidade rasa de entender felicidade como momentos de alegria ou de realização de um prazer. E começar. São bons. Que são bons. Eu acho que Obviamente também são a gente bons. precisa desmistificar isso. São bons, porque óbvio. se a gente falar assim, mas viver no mundo, viver buscando essa alegria passageira é ruim, Não, aí a pessoa que está assistindo fala assim, mas eu não acho Eu não ruim. preciso casar, eu não preciso trabalhar? a minha Não. fé. Ué, Não é ter sobre muitas esposas é muito bom. Ter muito dinheiro é muito bom. Aí a gente vai onde? Em Salmos. Salomão. Salomão teve talvez o maior harém da terra. Talvez a maior riqueza do mundo. E o que ele nos fala? Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E aí a gente E começa. o que é vaidade? Então, É efêmero. É o raso. É viver buscando esse prazer. No hebraico, né, a palavra vaidade significa hálito, vento, sopro, né, tudo que é muito efêmero. E aí lá em Eclesiastes 1, se eu não me engano, vaidade das vaidades é você procurar sentido na vida no lugar errado.
Aí a gente começa a Aí entender a gente começa a a entender, calma profundidade da lá, Bíblia. a gente tá chegando, tá esquentando, estamos chegando perto. Sabe quando você tá brincando de esconde-esconde, tá quente? Você começa a entender o que a Bíblia nos traz Uhum. de verdadeira felicidade. A gente tem que partir do pressuposto que nós vivemos num mundo caído, que nós vivemos num mundo pecaminoso, que nós vivemos com as dores desse mundo aqui, né? Porque eu converso com muitas pessoas e às vezes fala, vai para a igreja que a partir de agora você vai ser feliz. Só que a pessoa vai para a igreja e ela tem que pagar conta. E ela vai lutar contra uma doença. E ela vai perder um ente querido. E ela vai ver tantas vezes na Bíblia, não temas. Por que o Senhor fala não temas? Porque tem um problema. Porque um dia você vai temer. E Porque um aí, dia você vai doer. e aí a gente aplica tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer circunstância com ele. Ou seja, existe alguém aí que te sustenta no momento bom e no momento ruim, sem condicionar os bons momentos à plena felicidade nessa vida, porque é vaidade. Tudo passa. E aí a gente começa a entender o quanto o texto de Eclesiastes, ele é, assim, um deleite. Eu acho que cristão que não gosta de ler a Bíblia, não está lendo a Bíblia direito. Porque Eclesiastes, especificamente, ele tem prólogo e epílogo. Então, epílogo, né? Ele tem introdução e conclusão. Então, para a gente entender o texto, você tem que ler do começo ao fim. Senão, a gente pega lá, quando o autor vai escrever, que contentamento há debaixo do sol, porque eu acordo para trabalhar, depois eu pego meu dinheiro, vou comer e que sentido na vida Amanhã tem eu isso? faço tudo outra vez. Amanhã eu faço tudo de novo, ciclo, né? E aí ele vai se repetindo e vai se repetindo, que prazer há nisso. E é muito interessante porque, assim, Eclesiastes, então, ele vai ser essa base para a gente começar a entender o que o Senhor está nos chamando a pensar. Porque o autor, ele não é qualquer um. Ele foi, até o texto fala, né? O cara mais famoso e rico até o momento, e eu digo que talvez na história de toda a humanidade. Então, ele foi o mais famoso, o mais rico, o que mais teve mulheres. E aí ele começa a falar assim, tá, onde é que está a felicidade? O que é bom debaixo do sol? Porque assim, eu fui lá e não me neguei nenhum desejo. O texto vai falando, gente, o texto é muito bom. Fui lá, peguei a mulherada que eu quis, me derramei em vinho, em extravagância, fiz tudo o que eu queria fazer. E no final achei tudo isso inútil. Aí começa, né? Tá, mas eu, em algum momento, fui lá e também testei a alegria. E ela não é ruim, mas ela é passageira. E ela não é ruim. Testar de É novo. importante a gente falar que isso não é Exato. ruim. Porque também não adianta, assim, a gente vir aqui ficar filosofando, sendo que nós temos dores reais que são vividas. Sendo que há prazeres reais Uhum. que existem. Mas você, o homem, vai se entregar aos seus desejos? Né? Porque você vê que em certa parte do texto, o Salomão ele se entregou aos seus desejos. Ele teve a mulher que ele quis. Ele teve, para a época dele, o dinheiro que ele precisava para suprir as necessidades dele. E nós vemos ele Que chegou no falando ápice de tudo. do ápice das conquistas terrenas. Tanto de dinheiro, de fama, de poder, quanto de realização de desejos carnais. E ele fala, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, ele chegou em alguma conclusão. Ele não falou que ele não gostou de ter as mulheres. Não. Até porque era outro contexto Social. da época, bíblico, enfim. Sim. Então, será que você aí está perseguindo uma felicidade que é, na verdade, uma alegria? Que é, na verdade, tampar buracos da sua vida? Que é entorpecer uma dor? Porque, veja, Muito bom. nós que somos cristãos, que seguimos a Bíblia, nós temos dores. Sem dúvidas. Mas nós temos também a sabedoria de não entorpecê-la. E aí que eu acho que é o pulo do gato para a gente entender felicidade. Porque muitas vezes você vê uma pessoa ali, uma irmãzinha ali, que eu já vi, lutando com uma doença, com um filho deficiente, eu sou feliz em Jesus. Você olha e fala, não, mas ela não é feliz. Não, mas ela fala, eu sou. Então, porque ela é feliz e Michael Jackson, que teve tudo,
morreu dopado com medicamento. medicamento. Cara, que dor isso. E a verdade, assim, a explicação é exatamente o quanto nós, através da Bíblia, conseguimos levar a nossa mente para um lugar muito mais profundo. O tempo inteiro, a Bíblia vai chamar a atenção para a gente prestar conta dos nossos pensamentos. Paulo vai escrever lá em Coríntios: eu levo cativos os meus pensamentos em obediência a Cristo. Eu preciso sair do automático, eu preciso sair do analgésico, de estar sempre atrás de uma situação que me dê prazer, de uma situação que me traga alguma distração em momentos de alegria. Porque essa, de fato, não é a verdadeira felicidade que Cristo quer nos entregar. Lá no Sermão da Montanha, a gente vai ver Jesus nos chamando de bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? Então, na É palavra ser feliz. grega, makairo, né, significa mais do que feliz, privilegiado. Porque o bem-aventurado é aquele que em Cristo começou a desenvolver virtudes que são contrárias à nossa natureza humana, à nossa natureza caída. Nós viemos do pecado, então para nós a gente se satisfaz com o raso, com aquilo que o mundo oferece, com essas alegrias que são efêmeras, passageiras. É como a Cá usa essa frase, E a né, do natureza coelhinho. humana atrás. persegue isso. Persegue. A cenoura na frente do coelho. Do coelhinho. E aí a Bíblia vem e fala assim: olha, fuja da perspectiva humana. Você precisa da perspectiva divina. Você precisa ser bem-aventurado. Desenvolver virtudes que são muito mais profundas. Então, a sua capacidade de ser resiliente, de ser amoroso, de ser perdoador, de capaz de amar o outro que, no fim, não te entregou nada em troca. Então, a gente vai começando a entender esse lugar que Cristo quer nos levar. Para que, por fim, entendamos o que é a felicidade. E a promessa eterna do que é felicidade. Sem as circunstâncias, sem condicionamentos, mas de maneira, inclusive, imperativa. Há uma passagem bíblica que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Tem um condicionamento, e é imperativo, tem um condicionamento, o Senhor. Então, não importa a circunstância que eu estou passando, obviamente que eu terei momentos de dores. É algo, é o mundo, é a vida. Só no porvir não teremos mais choro, não teremos mais tristeza. Mas enquanto eu vivo aqui, eu terei momentos ruins. Só que eu tudo posso no Senhor. Eu consigo passar por isso satisfeita no Senhor. A minha satisfação está nele. E aí eu paro de condicionar. E eu não, me deprimo porque eu estou passando por um momento horrível de saúde. Meu Deus, o diagnóstico é negativo. Mas a minha fé, a minha esperança, a minha alegria, a minha felicidade está no Senhor. E ainda assim eu terei maus momentos. Mas com o Senhor, com Jesus no barco, né? O famoso, Aí é a visão. famoso jargão. Onde estão os seus olhos? Para quem você está vivendo? Quando nós temos entendimento bíblico do que é felicidade, nós conseguimos entender que Deus, Ele não nos chamou para sermos felizes conforme o senso comum. Conforme andar no conselho dos ímpios. Mas Ele nos chamou para vivermos e desenvolvermos as nossas virtudes nele. Ele falou: epa, calma lá, eu deixei aqui a Bíblia, que é um livro de vida, e que se vocês a seguirem e a perseguirem, vocês não é que vocês não vão ter momentos de tristeza, mas vocês olharão a vida com a perspectiva de Cristo. Que a alegria, a verdadeira felicidade, nós não vamos alcançar plenamente nesse mundo caído. Que a verdadeira felicidade é Cristo, é a vida eterna. Porque se vivermos muito nesse mundo, a gente vai viver o quê? 100 anos? Não é nada. Passou. E aí é o que o texto conclui lá em Eclesiastes, que no final, aquele que conseguiu o seu contentamento no Senhor entender o caminho da felicidade. E a gente só chega nesse lugar com fé e obediência. Então a gente crê no Senhor, a gente começa a caminhar em obediência, e ali o Senhor ele vai no que Paulo chama num processo de metanoia, de mudança de mentalidade, um estilo de vida de arrependimento, em que todos os dias eu nego o meu ser caído e falo: Senhor, desenvolva em mim as tuas virtudes para que eu consiga dar sentido e compreender a vida de outro patamar. E aí o próprio texto vai dizer lá em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 2:26, que o Senhor dá aos justos, aquele a quem ele ama,
conhecimento, sabedoria e felicidade. Então a gente começa a entender que isso é dado pelo Senhor. E aí começa a fazer sentido a vida. Então eu acordo e vivo, e ele vai dizer assim: sim, se alegre no seu trabalho, comer, beber e se alegrar é muito bom. Mas só fazer isso por fazer é raso. Mas quando você faz, entendendo que quem te deu a oportunidade foi Cristo, que tudo é por Cristo, tudo é por Ele, e você começa a ter virtudes que fazem a vida ter sentido, é um outro lugar. E acho que é uma Sai um peso das costas. Nossa. E uma coisa muito importante é, ele sempre fala, né? A vida é a soma das nossas escolhas. E quando estamos em Cristo, as nossas escolhas Nossa. nos levam para um lugar de menos dor. Uhum. Porque eu acho que é importante aqui, só fazendo um paralelo, a gente entender que, independente de tudo, nós não somos anjos. Nós somos seres humanos, caídos, dependentes da graça de Jesus. Mas as nossas escolhas nessa vida e nessa terra nos levam a consequências Uhum. na vida. Muitas vezes são escolhas boas, vão Muito bom. nos levar para as consequências boas. E escolhas más podem nos trazer sofrimento. Nossa, excelente. E às vezes a gente persegue tanta felicidade, tentando entorpecer as nossas dores, que a gente vai fazendo escolhas erradas. Uhum. E escolhas erradas vão se acumulando com um estilo de vida errado, que quando vê, a gente está tão fora do que Deus criou o ser humano para ser, que a gente Muito bom. fala: meu Deus, eu não vou ser feliz, mas calma, quais foram as suas escolhas até aqui? Mas sempre há tempo para mudar, né? E lei da semeadura. Ainda que você tenha o perdão Uhum. para aquele erro, a consequência disso, ainda no plano terreno, acontecerá. Então, para você que está aí de casa, uma coisa eu falo: servir a Jesus e os princípios bíblicos vai te levar a uma vida de felicidade. Por quê? A felicidade não é uma utopia, não é um filme da Disney, que a mocinha e o mocinho se casam e vivem felizes para sempre. Se fosse, Paulo não falaria, melhor é o solteiro. Né? Mas Melhor isso é ficar solteiro, mas já que não conseguem, casem-se. Brincadeira, Casa. gente, casamento é ótimo. Mas existe você abrir mão de algumas coisas. Enquanto você falava, é interessante, porque de forma prática, assim, um exemplo, casamento. Nossa, o quanto as pessoas oram e quanto todo mundo ora para ter um casamento e tal. E aí as dificuldades vêm. E aí você começa com aquela questão de, ai, não sou tão feliz. E aí a importância da gente, em Cristo, desenvolver as nossas virtudes. Porque o que acontece? Tá lá uma situação de discussão, mas você aprende a ser perdoador, você aprende a ser um bom ouvinte, você aprende a ser mais manso, as coisas começam a acontecer numa dinâmica muito melhor, você aprendeu a ser grato, então, ai, tá bom, hoje eu queria só virar a cara para ele, mas eu vou parar, eu vou ouvir, eu vou ser grato, porque um dia eu desejei ter isso, aqui no trabalho também, nossa, quantos aqui... Esse trabalho talvez não seja um sonho, um bom salário, mas o dia a dia, lidar com pessoas, é extenuante, é chato. Você só quer pegar seu chefe e falar, meu Deus, dá umas férias para ele, para a gente trabalhar em paz, brincadeira. E se a gente for no dia a dia, levando só olhando para os negativos, para os pontos ruins, a gente esquece de ser grato, a gente esquece de que aquilo é uma bênção na nossa vida. Então, quando a gente consegue, em Cristo, mudar a nossa perspectiva o tempo inteiro, direcionar o meu pensamento não só por o que é ruim, mas exatamente por aquilo que é bom, pronto, já mudou meu estado interno. Novamente, é o ajuste da lente. Uhum. Eu preciso, é a metanoia que você Exato. acabou de citar. Eu preciso ajustar os meus olhos. Para onde eu estou olhando? Para quem estou olhando? Qual é a minha perspectiva nisso aqui? Uhum. Porque se eu lembro sempre que a Cá fala, eu sempre me lembro isso, do copo meio cheio. Tem pessoas que o copo está na metade, tem pessoas que, Ó céus, ó nossa, ó vida. céus, ó vida, ó céus, ó vida, podia estar cheio. Mas ainda está ali, tá bom. Tenta enxergar com bons olhos, com gratidão. E novamente a gente traz a pauta de gratidão aqui. Uhum. Porque quando nós somos gratos ao Senhor por tudo, como Paulo foi, quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece, ele estava preso. E ele estava dizendo, aprendi a viver contente. Ou seja, o contentamento dele, a felicidade dele estava no Senhor. Então, independente das circunstâncias, seja grato. Hoje a gente conversando, porque pode piorar, né, Fri? Pode, sempre pode. Essa aí é brincadeira, Ai, que gente. horror, que tristeza. Mas pode. Pode. Então, é ajustar as nossas lentes. Ajustar os nossos olhos no que é eterno.
no que o Senhor prometeu para nós, não o que o mundo diz, não na comparação do que a vida do outro é melhor Uhum. que a minha. Não, porque isso te leva a uma utopia. Você vai correr, 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 vai chegar ao fim da vida. Puxa, não fui feliz? Não, não é sobre isso. Onde está a sua felicidade? Onde estão os seus E olhos? Eclesiastes fala isso, né? Lutei, persegui e agora que eu morri, o que que eu Aí, ó. fiz? Né, Gente, a então, Bíblia é maravilhosa, né? Aí Ela é vem a uma bússola. lente. Calma lá. Então, Salomão falou vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes, Salmos começa as bem-aventuranças. uhum, Então, a gente já está entendendo aqui que o senso comum de felicidade está errado. Que se nós, cristãos, né? Porque aqui eu estou falando para cristão uhum. que entende que a Bíblia é a regra de fé. Porque para quem acha que a Bíblia não é a regra de fé, essa conversa não faz sentido. Mas para quem entende que a Bíblia é a sua regra de fé, nós entendemos que o nosso alvo não é aqui. Que o nosso alvo é viver para Cristo aqui, em Uhum. Cristo aqui, porque a felicidade eterna é lá. E isso muda a perspectiva. O que faz uma senhorinha enfrentando um câncer com um filho especial falar: você é feliz? Sou. Porque ela entendeu o contentamento dela em Jesus. Teve Talvez ela encontro pode ter com o alívios na Senhor. vida, claro que sim. Mas ela teve um encontro com a verdade. Ela teve um encontro com o que deu sentido para a vida dela, né? Nós vivemos numa era aqui da ansiedade e da depressão. A nossa Década dos transtornos de humor. década dos transtornos de humor. Quem aqui na nossa produção, quem toma ansiolítico? Acho que todo mundo vai levantar a mão. Tô brincando, não precisa nem levantar. Quem aí tá com transtorno de humor? É. E nós não tivemos, na nossa história, um relato de tantos divórcios, Uhum. de tanta liberdade de escolha. Então, opa, pera lá. Ah, mas antigamente era melhor por isso, por aquilo. Não, mas cara, hoje em dia você tem uma liberdade que antigamente não existia. Então, falava-se que as pessoas não eram felizes antigamente porque as mulheres não podiam se divorciar, porque não podia isso, não podia aquilo, mas hoje há liberdade, hoje as pessoas podem. E vivemos uma era de extremo desamor, desconforto, transtornos de ansiedade. Então, você começa a ver que o que o Salomão fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é verdadeiro. Uhum. Porque as pessoas estão cada vez mais perseguindo os desejos delas, perseguindo satisfazer as vontades humanas, e isso está tendo uma consequência social que é visível, que a gente consegue mensurar, que é mensurável. Então, se a gente pode, hoje, né, falar com você que está aí ouvindo, cuidado com as redes sociais, cuidado com essa felicidade efêmera. A alegria, ela é real, ela é uma emoção, ela tá aí, ela tá atrelada ao nosso viver aqui na Terra. Mas saia do raso. Não olhe mais para a perspectiva desse mundo caído, porque o prazer ele também pode ser negativamente orientado. O que isso quer dizer? Eu tenho prazer quando eu como chocolate. Quem me conhece sabe. Mas eu não posso comer chocolate todos os dias, nem em todos os momentos que eu quero. Por quê? Porque não vai fazer bem para o meu corpo. Mas alguns prazeres, eles também são pecaminosos. Então, quando a nossa perspectiva está em tentar entender o que me dá prazer, e como a Ká colocou aqui, em outras décadas era ter liberdade, era poder agir diferente, de repente você tem acesso a tudo isso, isso ainda não trouxe felicidade, a Bíblia desde sempre já vai dar o seu norte. Busque ao Senhor. Entenda nele quem você é, a sua identidade, o sentido da vida, o propósito, desenvolva suas virtudes para que em situações, momentos do dia a dia, você tenha a capacidade de agir com mais assertividade e ter bons resultados nas escolhas de tudo que você faz. Quando, com profundidade, você mergulha nesse processo que ele é lento. E hoje a gente vive uma sociedade agitada. A gente está aqui, com um feed infinito e, como eu falei, a dopamina, ela te põe na expectativa. O celular, ele é infinito na novidade, ele te prende ali. Então, você ensina o seu cérebro a funcionar nesse padrão, de buscar o novo, de trocar de coisa, né, de querer estímulo toda hora. Quando, na verdade, o que se constrói de sólido na vida leva tempo, e isso é pesaroso. E um alerta que eu deixo, eu repito isso, cuidado com essa busca desenfreada pela felicidade. Se você não entendeu o que
A Uhum. Bíblia nos traz disso, essa busca por felicidade, vai te levar por busca por alegrias pontuais, que vão ser gostosas, ninguém disse que não, mas a consequência disso pode ser uma infelicidade. Sim. Uhum. E Porque quando nós ignoramos princípios bíblicos, a nossa vida não será bem-sucedida, porque vaidade, vaidade, tudo é vaidade. liberte-se da comparação, da felicidade que o mundo prega, que nós temos de ter, como se fosse algo, nossa, prometido por alguém. Liberte-se no Senhor de toda comparação, de uma utopia, uma busca desenfreada por aquilo que não é a verdadeira felicidade, e busque no Senhor o encontro verdadeiro com Jesus, para que você seja plenamente feliz em Jesus e não no que o mundo prega ser a verdade, porque não é. E é isso, pessoal. Estamos aqui ao fim desse programa sobre felicidade. Como vocês viram, viver com Jesus, ele é muito maior do que apenas perseguirmos aqui uma utopia de felicidade. Bem-aventurados somos nós quando não seguimos o conselho dos ímpios e quando seguimos, obviamente, tudo o que a Bíblia nos fala para seguir. Aqui nós estamos chegando mais um final desse episódio. Que Deus abençoe muito você, que nós possamos ter a nossa visão de fato bíblica do que é a felicidade, que os nossos olhos não estejam nos conselhos dos ímpios, nos conselhos das pessoas que não servem a Jesus do que é felicidade, que as nossas escolhas da nossa vida nos levem a viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Não significa que nós não teremos dores, não significa que nós não teremos lutas. Não, nós vivemos no mundo caído, mas significa que os nossos olhos estarão onde o Senhor quer que ele esteja, que é na vida eterna. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Regeneradas.